Olá a todos, essa é a aula 9 de Matemática 2. Eu vou passar um cronograma das nossas próximas atividades. Hoje, dia 29/10, é essa aula gravada e a gente vai ter a lista 8. Na semana que vem, dia 5/11, a gente vai fazer uma aula síncrona ao vivo e vamos ter a nossa nova lista, lista 9. A lista 9 e essa aula do dia 5 vão ser referentes aos conteúdos vistos na aula da semana passada, que foi a aula 8, e na aula dessa semana, que é a aula 9. Então, a aula 10 vai ser uma aula de resolução de exercícios dessas duas temáticas, da aula 8 e 9, que foram, na semana passada, a gente viu integração por substituição de variáveis. Hoje eu vou falar sobre integração por partes. São essas duas técnicas de integração que a gente vai focar na aula da semana que vem também, que vai ser uma aula ao vivo, para tirar dúvidas a respeito destes dois conteúdos. E vamos ter a lista 9 referente a esses dois conteúdos. No dia 12/11, a gente vai ter uma outra aula gravada e uma nova lista, lista 10, e nessa aula do dia 12 vai ser uma revisão geral dos conteúdos da prova 2. Então, essa aula gravada do dia 12 vai ser uma aula de revisão e a lista 10 vai ser uma lista de revisão. Vai contemplar todos os conteúdos da prova 2. E a prova 2 vai ser no dia 19/11. Dia 19/11, a partir do meio-dia, eu vou disponibilizar a prova no Class. Vocês vão ter 24 horas para entregar, assim como foi a primeira prova. E as notas eu vou disponibilizar até o dia 23/11. Então, dia 19, a prova está disponível até o meio-dia do dia 20. E aí, até o dia 23, eu fecho as notas e mando para vocês. As notas de todas as listas, todas as provas. Até o dia 23, então, vocês vão saber se vocês vão estar aprovados ou ainda não na disciplina. Os aprovados, ok. Os não aprovados até o momento, vão poder fazer a prova substitutiva no dia 26, na semana seguinte. Dia 26/11, vai ter essa prova substitutiva. Como é que funciona a prova substitutiva? Se você teve uma nota pior na prova 2, a prova substitutiva vai ter conteúdo da prova 2 e a nota vai substituir a nota da prova 2. Se você teve uma nota pior na prova 1, a prova substitutiva vai ter conteúdo da prova 1 e vai substituir a nota da prova 1. Então, vai depender de qual nota você vai querer substituir. O conteúdo dessa prova vai ser referente a essa prova, tá? E aí, a nota até o dia 28/11, para fechar mesmo o semestre, até 28/11, já mando todas as notas. Ok? Essa aula de hoje, então, é sobre integração por partes. A integração por partes é bastante utilizada para duas funções específicas, dentre outras, mas a gente vai ver aqui aplicações para funções exponenciais e logarítmicas. Então, vou relembrar o que são essas funções exponenciais e logarítmicas. A função exponencial é uma função definida por uma potência de x. Então, por exemplo, a função 2 elevado a x é uma função exponencial com base 2. A função foco dessa aula tem base e. E o e é uma constante matemática, um valor aí de aproximadamente 2.718. O e, então, portanto, é um valor numérico, não é uma incógnita, não é uma variável. Ele é um número representado pelo e, que vale 2.718 aproximadamente, assim como o π é uma constante matemática irracional. Tem várias casas aqui depois da vírgula, que a gente utiliza aproximadamente 2.718. É o conhecido número neperiano, ou número de Neper. Tem muitas aplicações dessa função exponencial de base E aqui, dentro da biologia, da física, da probabilidade, a utilização do exponencial de base E. E, portanto, a gente vai estudar as derivadas integrais para esse tipo de função exponencial de base E. A derivada de uma função de base E coincide com a própria função. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Só vale
para exponencial de base e, não vale para exponencial de base 2, por exemplo. Derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. Portanto, a integral de e elevado a x em relação a x também não muda. E elevado a x. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, e a integral em relação a x também é e elevado a x. Essa regra, então, vale para exponencial de base, número neperiano, número e, 2.718. Ok? Isso para a exponencial. E para o logaritmo? A gente tem uma função também especial, que é o logaritmo de base e da variável x. E em matemática, a gente geralmente não usa essa nomenclatura aqui quando o logaritmo tem base e. Quando o logaritmo tem base e, a gente chama isso de logaritmo natural. É o logaritmo com base no número neperiano. A gente chama de ln. ln, então, é o logaritmo de base e. ln de x, então, é a minha função g de x. Quando a função é o logaritmo natural, a regra para a derivação é que a derivada é 1 sobre x. Então, essas duas regras a gente vai utilizar. Primeiro, que quando a função for uma exponencial de base e, a derivada é o próprio e elevado a x e a integral também é o e elevado a x. Quando a função é ln de x, a derivada é 1 sobre x. A integral de ln de x, a gente vai resolver utilizando a integração por partes. Eu vou mostrar isso hoje. Mas ela vale... deixa eu pegar aqui. X ln de x menos x. Sempre que a gente integra, a gente soma a constante k. É uma regra, mas a gente pode resolver por essa técnica que eu vou mostrar hoje, que é a integração por partes. Ela não é tão simples como a derivada. Derivada de ln, 1 sobre x. Integral de ln, aí eu teria que lançar a mão de uma técnica que é a integração por partes. E aí eu vou encontrar que a integral da função ln de x é x ln de x menos x, mais aquela constante k que eu sempre tenho que colocar no final da integração. E uma observação aqui, falei da função e elevado a x, falei da função ln de x, e se a função for 1 sobre x, aí a integral de 1 sobre x em relação a x volta para o ln de x, para o ln de x mais k. Essa regra aqui provém dessa daqui. Se a função é ln de x, a derivada é 1 sobre x. Se a função é 1 sobre x, a integral é ln de x mais k. Então, eu volto aqui, estou fazendo a ida e a volta da integração e da derivação. Como a integração é a operação inversa da derivação, quando a função é 1 sobre x, a integral de 1 sobre x volta em ln de x. A integral dessa retornaria a original. Certo? Vamos lá, então, aos exemplos agora, utilizando essas informações. Aqui estão, então, as funções que eu resolvi lá no quadro. Quando a função é e elevado a x, a derivada é e elevado a x. E a integral também é e elevado a x, somando uma constante. Quando a função é ln de x, a derivada é 1 sobre x. E aí, se a função fosse 1 sobre x, a integral seria ln de x mais k. Seria fazer a operação inversa aqui nessas funções. Aqui eu não coloquei a integral da ln de x, que a gente vai fazer, resolver, utilizando a técnica de integração por partes. Além disso, eu posso ter uma função simples, e elevado a variável x, ou então e elevado a uma função de x.
Se eu tenho e elevado a essa função de x, a derivada é o próprio e elevado à função de x, mas eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função que está no expoente. A gente vai ver exemplos disso. E a integral dessa função e elevado a uma função de x é a própria e elevado a essa função, só que agora dividido pela derivada do expoente. Vamos ver um exemplo aqui. E elevado a 5x mais 2. Se a função, então, for o e elevado não só a x, mas é uma função de x, 5x mais 2. A derivada dessa função vai ser o e elevado a 5x mais 2, só que multiplicado pela derivada dessa funçãozinha aqui. Qual que é a derivada? Se eu chamar essa função aqui de f de x, qual que é a derivada da f de x? 5. Derivada de 5x mais 2. O x perde um expoente, fica só o 5. E o 2 é constante e some. Então, vai ficar e elevado a 5x mais 2 vezes 5, vezes a derivada da função que está no expoente. Posso reescrever isso para ficar mais bonitinho como 5e elevado a 5x mais 2. Essa é a derivada. Agora, a integral da função e elevado a 5x mais 2 em relação a x é o próprio e elevado a 5x mais 2, só que dividido pela derivada da função interna aqui do expoente, dividido por 5. Essa é a forma, então, como eu calculo a integral e a derivada de uma função exponencial, onde o expoente é uma função de x. Tem que calcular sempre a derivada do expoente. Tanto na integral como na derivada, eu uso a derivada do expoente. Então, eu posso chamar essa função aqui de dentro de f de x. E aí eu faço o e elevado a f de x multiplicado pela derivada de f de x. E quando eu faço a integral, eu divido pela derivada de f de x. Tá? Então, eu estou fazendo sempre a derivada da potência. Se for a derivada, eu multiplico pela derivada. Se for a integral, eu divido pela derivada. Tá? Estou falando aqui da derivada da função que está no expoente de x. A função que estava no expoente aqui era 5x mais 2. A derivada de 5x mais 2 é esse 5 que aparece aqui. Então, quando eu estou derivando, eu multiplico por 5. Quando eu estou integrando, eu divido por 5. Aqui tem mais um exemplo. A função é e elevado a menos 5x ao quadrado. G de x é igual a e elevado a menos 5x quadrado. Essa funçãozinha que está aqui é a f de x. Qual que é a derivada da f de x? Menos 10x. Derivei a função do expoente. A derivada de g vai ficar o próprio e elevado a menos 5x multiplicado pela integral, pela derivada que restou. Então, fica g de x igual a e elevado a menos 5x ao quadrado vezes menos 10x. E a integral dessa função? A integral de e elevado a menos 5x ao quadrado em relação a x vai ser o próprio e, vou tirar aqui, o próprio e elevado a menos 5x ao quadrado, tudo isso dividido pela derivada da função que está no expoente, que é f de x. Então, essa integral em relação a x vai ser e elevado a menos 5x ao quadrado sobre menos 10x, que é o resultado da derivada do expoente, mais 1k,
que é a constante, que sempre aparece lá na integral. Certo? Então, a derivada deu menos 10x vezes e elevado a menos 5x², e a integral deu e elevado a menos 5x² dividido por menos 10x. Eu preciso sempre fazer a derivação do expoente, então, e multiplicar quando eu estiver fazendo a derivada e dividir quando eu estiver fazendo a integral. Isso sempre vale, então, para expoente de base e quando eu tenho uma função no expoente. E quando eu tenho uma função dentro do ln? O logaritmo é aplicado num valor numérico, num número. Quando está entre parênteses um valor, eu estou aplicando o ln, o logaritmo, em uma função inteira. E quando a função for 2x, é a mesma ideia do e elevado a x. Eu preciso fazer a derivada de aonde a função está sendo aplicada, derivada do valor interno aqui do ln. Se eu quero fazer a derivação da função como um todo, eu multiplico pela derivada. Se eu quiser fazer a integral, eu divido pela derivada. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a integral, porque a integral de ln é aquela expressão grandona que a gente vai calcular por partes. Então, vamos fazer só aqui 3 cálculos de derivadas para funções diferentes. A função ln de 2x, a função ln de x² e a função ln de x² mais 1. Vamos a elas aqui. A função ln de 2x, depois ln de x², e, por último, ln de x² mais 1. Ou menos mais. Primeiro, eu preciso calcular a derivada da função aqui, aonde o logaritmo está sendo aplicado. A derivada dessa função 2x é 2, a derivada da função aqui x² é 3x², e a derivada aqui é 2x. Agora eu posso resolver a derivada da função g, que é a função como um todo. É ln. Perdão, a derivada do ln é 1 sobre o valor que está dentro da aplicação do ln, multiplicado pela derivada da função f, que é a função que está interna aqui. 1 sobre 2x vezes a derivada da f, que é 2. Esse 2 eu corto com esse 2, fica só 1 sobre x. A derivada da g, nesse caso aqui, é 1 sobre x², que é o valor que está dentro do ln, multiplicado pela derivada da f. Mas a derivada da f, nesse caso aqui, é 3x². 3x² dividido por x² fica 1. Aqui vai ficar o 3, porque tem o 3 aqui, dividido por x. x² dividido por x², só sobra 1x aqui no denominador. E, por último, a derivada da função ln de x² mais 1 é 1 sobre x² mais 1, multiplicado pela derivada da f. Fica 1 sobre x² mais 1, multiplicado por 2x. A derivada da f aqui é 2x. Então, fica 2x, x² mais 1. Aqui não tem como fazer simplificação nenhuma. Esses, então, são exemplos de quando a função ln de uma função, eu preciso derivar a função interna e multiplicar pelo resultado da derivada do ln dessa função. Como a derivada do ln, quando a função é simplesmente ln de x, a derivada dessa função é 1 sobre x, quando a função é ln de uma funçãozinha 2x, a derivada vai envolver 1 sobre quem está lá dentro do parênteses, 2x. Mas, nesse caso, eu preciso multiplicar pela derivada de quem está aqui dentro, que é o próprio 2.
Por que eu não faço isso nessa função? Porque a derivada de quem está dentro aqui, se eu chamasse essa função de f de x, a derivada de f de x é 1. Então, é como se eu multiplicasse aqui por 1. Então, eu não preciso colocar. Mas aqui, no caso, a derivada dá diferente de 1, dá 2. Então, eu preciso fazer essa multiplicação. Aqui a gente viu que 1 sobre 2x vezes 2 dá 1 sobre x. E aí, eu terminei a derivada aqui. Todas essas derivadas integrais são um passo para a gente chegar na derivação, na integração por partes, que vai ser o próximo tema da aula. A integração por partes, ela envolve separar a minha função original em duas partes. A primeira parte eu vou chamar de u e a segunda parte eu vou chamar de dv. Eu vou ter sempre uma multiplicação de dois pedaços da função. A função geral vai envolver duas partes, uma multiplicada pela outra, e eu vou fazer uma separação dessas partes. Uma das partes eu vou chamar de u e a outra parte eu vou chamar de dv. Olha como é configurada essa função geral aqui, h de x. A h de x é composta por uma função f de x, multiplicada por uma função g' de x dx. O que significa isso? Eu vou olhar para a função e primeiro identificar duas parcelas de uma multiplicação. F de x e g' de x. Tenho duas funções aí, uma multiplicada pela outra. A primeira, a que eu vou chamar de f de x, vai ser uma função que eu consigo facilmente derivar. Então, eu vou olhar para a função. Para esse pedaço que eu vou chamar de f de x, é uma função que eu consigo facilmente derivar. O outro pedaço é uma função que eu consigo facilmente integrar. Eu olho para a função geral, uma parte é fácil derivar, outra parte é fácil integrar. Mas uma multiplicada pela outra, é difícil de eu fazer a integração. Então, eu vou separar por essas duas partes. A primeira parte, que é a f de x, eu vou chamar de u. Essa f de x é uma função que eu consigo facilmente derivar e consigo facilmente encontrar a du. U é a função, du é a derivada de u. Então, eu consigo derivar f de x, então eu vou chamá-la de u. A segunda parte, eu já estou chamando ela de g' de x, porque ela, como se ela fosse uma derivada, e eu facilmente consigo achar a integral, que vai transformar essa g' de x aqui em g de x. A gente não vai precisar ficar pensando exatamente em quem é f de x e quem é g' de x, mas a gente vai precisar pensar nisso. Qual parte dessa função eu consigo facilmente derivar e qual parte dessa função eu consigo facilmente integrar? Eu vou separar nessas duas partes. Por quê? Quando eu tenho uma integral na multiplicação de duas funções, onde a primeira parte eu chamo de u e a segunda parte eu chamo de dv, isso pode ser escrito ou pode ser calculado mudando a integração para u vezes v menos a integral de v du. Eu vou fazer uma inversão aqui das variáveis que eu estou integrando. Quando que eu faço isso? Quando essa integral aqui é mais fácil de resolver do que a integral original. Porque se eu fizer uma integração por partes, uma inversão das variáveis, e essa integral aqui ficar mais complexa que essa, não faz sentido eu fazer essa integração por partes. Vamos ver isso aqui na prática. A função xln de 3x não é fácil de integrar, não tem uma regra de integração para ela, mas eu sei que se alguma das partes dessa função aqui eu consigo facilmente integrar, e a outra eu consigo facilmente derivar. Como é que eu, primeiro, olho para a função, separo ela em duas partes. Ln de 3x é uma função que integrar a função Ln de 3x já é chato, já é difícil. Agora, derivar Ln de 3x, eu acabei de fazer as derivadas de Ln aqui. Derivada de Ln eu consigo fazer. Um pouquinho de trabalho aqui, mas eu consigo fazer a derivada da Ln de 3x. Sempre que aquele pedaço da função que for fácil de derivar,
eu vou chamar de u. A parte que eu consigo derivar, eu vou chamar de u. E todo o resto eu chamo de dv. Se eu tirar ln de 3x aqui da integral, o que sobra? Sobra x e sobra dx. Então, o dv vai ser x dx. Primeira parte, então, que eu tenho que identificar na função. Qual é a parte da função que eu consigo facilmente derivar? ln de 3x pode ser difícil de integrar, mas derivar é fácil. Então, ln de 3x vai ser o u. O resto, eu vou chamar de dv. O x dx. O x é fácil de integrar. Então, o x, eu vou ter que integrar x. Vai ser fácil de integrar só o x do que integrar o x ln de 3x. Definido essa primeira parte aqui, a primeira coisa que eu preciso é definir u e dv. Defino o u primeiro, o que sobra é o dv. O dv sempre vai envolver dx aqui, sempre vai sobrar o dx para ele. Bom, se eu consigo derivar u, vou calcular a derivada de u em relação a x. A derivada de u em relação a x é 1 sobre 3x vezes 3, que é a derivada do de dentro aqui. 1 sobre 3x vezes 3 deu 1 sobre x. Então, o du é 1 sobre x, du sobre dx é 1 sobre x, e du é dx sobre u. Vou passar o dx multiplicando lá do outro lado aqui. Vou fazer uma passagem a mais aqui. Du sobre dx. Tá. Aí eu destaquei em verde, o que é importante? O que eu preciso para construir a integração por partes? Eu preciso definir separadamente quem é u, definir separadamente quem é du. Eu tinha du sobre dx, mas du é dx sobre x. Então, eu isolo du. Preciso definir quem é u, quem é du. U é ln de 3x, du, dx sobre x. Acabei, então, essa parte do u. O que sobrou foi dv. dv é aquela função que eu consigo facilmente integrar. Então, eu vou integrar dv. E quando eu integro dv, eu encontro v. dv é o quê? Derivada de v em relação a x. E o v é quem? É a integral de dv. Então, se eu integrar dv, eu retorno em v. V é a integral de x dx. A integral de x dx é x² sobre 2. A integral de x é x² sobre 2. Aumento uma unidade de expoente e divido por essa mesma valor de expoente. Então, o meu v é x² sobre 2. Eu encontrei esses 4 componentes. Eu preciso desses 4 componentes. U, du, dv e v. Encontrei esses 4 componentes, eu vou construir essa fórmula aqui. A função original era u dv. A integração por partes vai ser u vezes v menos a integral de v du. E essa integral de v du deve ser fácil de calcular, senão não compensa fazer a integração por partes. Então, eu vou colocar esses valores aqui, que eu destaquei de cores, só para identificar lá na minha integração por partes. A função original era essa integral aqui que eu queria resolver, u dv. U está aqui em vermelho, eu destaquei lá, ln de 3x era o meu u, dv era o que sobrou, x dx, que está destacado em laranja aqui. Essa integral eu não consigo resolver, mas se eu substituir por partes, eu posso fazer u vezes v, a função u era ln de 3x, a função v era x² sobre 2. Tudo isso foi identificado aqui. Menos a integral de v, que é x² sobre 2, vezes du, que é dx sobre x. Quando eu mexer nessa integral aqui, ela vai ficar fácil de resolver. Primeiro, o que eu fiz? Eu tirei esse 2 que estava dividindo e deixei menos meio multiplicando a integral. Depois eu fiz x² dividido por x e ficou só x. Essa integral é fácil de resolver. Menos meio da integral de x.
a integral original era x ln de 3x, era mais difícil de resolver. Então, realmente, a integral que eu encontro depois de separar por partes, ela é mais fácil do que a original. E ela vai me dar o resultado da original se eu compor com esse pedaço aqui, o v. Aí eu posso ir desenvolvendo. X² sobre 2 ln de 3x não tem o que eu mexer, então essa parcela vai seguir até o final. Agora, a integral de x fica x² sobre 2. O menos meio fica multiplicando. Sempre que eu tiro a integral, eu coloco o mais k, que é a constante. E essa expressão ficou x² sobre 4, mais k. Essa daqui é o resultado da integral x ln de 3x. Eu fiz, então, uma separação por partes e utilizei a fórmula da integração por partes, que é essa daqui. Mais um exemplo. X vezes raiz de x mais 1. O que eu consigo derivar facilmente é o x. Quando eu derivo o x, eu sumo com o x, né? Porque a derivada de x, derivada de u, né, que eu chamei de x de u, em relação a x, é o próprio x, é o próprio 1. Pego, então, a parte aqui que me interessa calcular a derivada, que é fácil calcular a derivada, e que vai me deixar a integral mais simplificada. A parte que eu vou chamar de u é o x. A derivada de u em relação a x é 1, porque a função é x. O du é o próprio dx. O que sobra é a minha dv. Vou colocar aqui mais simplificado. O que sobrou é dv. X mais 1 elevado a meio, como a gente viu na aula passada, raiz quadrada de alguma coisa é essa coisa elevado a meio. Então, x mais 1 elevado a meio dx é a minha dv. Isso aqui é fácil de integrar? Não é tão fácil, mas a gente consegue integrar. Por quê? É uma potência elevado a um expoente fracionário, que quando eu derivo, perdão, quando eu integro aqui, eu somo uma unidade no expoente e divido por esse mesmo valor. Então, vai ficar x mais 1 elevado a 3 sobre 2, porque meio mais uma unidade é como se fosse meio mais 2 sobre 2. 1 sobre 2 mais 2 sobre 2 fica 3 sobre 2. E divido por esse mesmo valor. O que eu fiz aqui? Dividir por fração é a mesma coisa que multiplicar por ela inverso. Então, se eu tiver lá, ficou raiz de x mais 1 ao cubo, ou x mais 1 elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Uma divisão de fração é a mesma coisa do que eu fazer o x mais 1 elevado a 3 meio, multiplicado pelo inverso dessa fração, que é 2/3. Isso é uma regra de fração. Dividir pela fração é a mesma coisa que multiplicar por ela inversa. Então, foi isso que eu fiz lá. Multipliquei por 2/3. E x mais 1 elevado a 3 sobre 2 é a raiz quadrada de x mais 1 elevado a 3. O valor que está no numerador é a potência, e o valor que está embaixo é a ordem da raiz. A raiz quadrada não aparece ninguém aqui na raiz. Então, o v, que é a integral do dv, chega no v. Integral do dv deu 2 raiz quadrada de x mais 1 ao cubo, dividido por 3. Separei nas cores aqui também, para poder substituir lá na fórmula. A função inicial é u dv, integral de u dv. U é x, dv é raiz quadrada de x mais 1. Era o que estava aqui na função original. O dv era original, não conseguia resolver essa integral. Fiz a substituição por partes. U vezes v, u era o próprio x, v era essa função em azul, menos a integral de v vezes du, que é o próprio dx. Essa função eu consigo integrar? Consigo, desde que eu faça algumas modificações aqui nela. O que eu fiz deste ponto para esse foi só multiplicar o 2 por x, ficou 2x aqui. O 2/3 dessa integral eu coloquei fora da integral.
e transformei x mais 1 elevado a 3 sobre... x mais 1 ao cubo dentro da raiz quadrada em x mais 1 elevado a 3 sobre 2. Para poder fazer aquela regra de integração de potências. Eu somo uma unidade no expoente e divido por esse mesmo valor. 3 mais 2 mais 1 é a mesma coisa que 3 sobre 2 mais 2 sobre 2. Fica 5 sobre 2. Fica 5 sobre 2. X mais 1 elevado a 5 sobre 2 dividido por 5 sobre 2. O 5 sobre 2, também eu posso fazer aquela coisa de inverter a fração. Qualquer valor dividido por 5 sobre 2 é a mesma coisa que esse valor multiplicado por 2 sobre 5. E lá eu já tinha uma multiplicação de uma fração que era o 2/3. 2/3 vezes 2 sobre 5. Vou colocar um passo a mais aqui. É como se aqui eu tivesse 5. Dois terços vezes 2 sobre 5, tiro essa fração daqui. 2 terços vezes 2 sobre 5, ficou 4 sobre 15, mais o k, que é a constante da integração. Então, ao invés de eu deixar a fração aqui, ou então encontrar o número que essa fração representa, 5 sobre 2 dá 2,5. Posso trabalhar com a própria fração. Inverto ela e multiplico pelo valor que é a integral dele. Esse é o valor da integral final. A integral que eu não conseguia calcular, resolvendo por partes. Eu faço parte a parte e resolvo a integral do valor final. E por último, a integração por partes me permite calcular a integral de ln de x, que não é uma integral que a gente vai ver em tabelas de integrais. Se vocês procurarem aí nos livros, na internet, vocês vão encontrar tabelas de integrais. Tem a função, o valor da integral. Tabela de derivados, a função, o valor da derivada. A ln de x nunca vai estar nessas tabelas de integrais, porque ela é calculada pela integração por partes. Como é que eu faço a integração por partes nesse caso? Eu chamo de u. ln de x, porque ln de x é uma função que eu consigo facilmente derivar. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, o du vai ser dx sobre x. O dv é o que sobra. Quando eu tiro ln de x, o que sobra? Sobra o dx. Então, o v é o próprio x. Aí fica mais fácil. Deixa eu só igualar aqui. Para ficar alinhado. Se o dv é dx, o v é o próprio x. A integral de u dv é o ln de x dx, é a função original. U eu conheço, v eu conheço também. U é ln de x, v é o próprio x. A integral que eu tenho que resolver agora é a de x du. De v du, perdão. V é x, du é dx sobre x. Mas dx sobre x dx sobre x, aqui vai ficar integral de 1. Integral de 1 em relação a x. A integral de 1 é x. Negativo, porque o sinal aqui fora era negativo. Aqui eu só reorganizei, e ao invés de escrever ln de x vezes x, eu escrevi x ln de x. Só para entender que o ln está calculado só em relação a x. Esse x é uma variável que está multiplicando, então eu coloquei ela antes, independente da ordem que ela apareça aqui, dá para entender. Então, a integral de ln de x dx é x ln de x menos x mais aquela constante. Certo? A nossa lista 8, então, são 4 exercícios de integração por partes, na qual eu já coloquei para vocês qual é a função que vocês vão chamar de u e qual é a função que vocês vão chamar de dv. Então, qual que é o passo? Eu tenho uma multiplicação de duas funções. Eu vou chamar de u aquela que é facilmente derivável. X menos 1 aqui, por exemplo, é facilmente derivável. Então, eu vou derivar a função u. Vou encontrar aqui du. Quem é du? dv é todo o resto. E elevado a menos x dx. Qual é a integral de dv? Se eu integro dv, eu encontro v. E aí vocês vão encontrar. Já tem u e dv, vocês vão encontrar du e v. E aí colocar na fórmula da integração por partes.
A letra B, ela vai ser uma integração por partes que vai chegar numa outra integração por partes. Porque, a princípio, essa é a função original, x² e elevado a x. Posso chamar de u x ao quadrado. De dv, o que sobra, e elevado a x dx. Quando eu integro e elevado a x dx, eu chego no próprio e elevado a x. E quando eu derivo x², eu chego em 2x dx. Ok. Vou substituir aqui na minha expressão, lá na fórmula da derivação da integração por partes. O dv é igual a uv menos a integral de v du. Aí eu substituo. Quem é o u? X ao quadrado. Quem é o e elevado a x? Quem é o v? E elevado a x. Quem é o v de novo? E elevado a x. Quem é o du? 2x dx. Essa integral ainda não é possível de ser resolvida com as técnicas que a gente conhece. Eu saí de uma integral x ao quadrado e elevado a x e cheguei numa integral e elevado a x vezes 2x. Ainda não consigo resolver. Vou fazer de novo a integração por partes, agora relacionado a essa que eu destaquei em amarelo. E elevado a x, 2x. O 2x eu vou chamar de u. O e elevado a x dx eu vou chamar de dv. Então, o derivado eu encontro 2. O dv integrado eu encontro e de x. A respeito dessa daqui, eu vou ter mais uma parcela que vai compor uma coisa desse tipo. A gente pode chamar isso daqui, inclusive, de uma forma diferente. Vamos dar um índice para isso. Aqui é o u da primeira integração. Aqui é o du também da primeira integração. Aqui é o dv da primeira integração. E aqui é o v da primeira integração. Fiz. Cheguei nessa daqui. Aqui eu vou precisar fazer uma integração por partes de novo. Aqui não é o mesmo u. Aqui é o u da segunda integração. Aqui é o du da segunda integração. Aqui é o dv da segunda integração. E aqui é o v obtido na segunda integração. O que vai acontecer aqui? Só corrigir aqui. O 1, V1, o V1, V1, 1. Ok. Tudo que eu fiz a princípio foi baseado nesse de índice 1, que é a primeira integração. Aqui vai entrar uma outra integral por partes. Então, essa função aqui vai ser composta por essa primeira parcela da integral, e essa segunda parcela da integral vai envolver uma outra integração por partes. Vai ser uma outra coisa desse tipo aqui. Só que agora em relação ao 2. O 2, V2, V2, U2. Por quê? Porque essa daqui, ela vai ser escrita como essa primeira parte aqui. Eu separei ela com uma outra integração por partes. Só que agora chamei de U2, V2. Só para diferenciar da primeira UV. Ou seja, a integral da função original que estava lá em cima vai ser composta por essas três parcelas. A primeira parcela está referente à primeira integral. A segunda e a terceira está referente à segunda integral, que está embutida uma dentro da outra. Então, eu fiz integração por partes para simplificar a minha integral. Simplificou, mas nem tanto. Eu vou precisar simplificá-la de novo. Faço de novo a integração por partes. E aí, eu chego na integral final. Aqui que vocês vão ter que substituir. Quem é o 2? Quem é V2? Quem é V2? Quem é DU2? Assim por diante. Letra C. X² ln de x.
Quem eu consigo facilmente derivar? ln de x, e aí sobra para ser dv x ao quadrado dx, que é o que sobra aqui na função. E na letra D, raiz de x, ln de x. Novamente, quem eu consigo facilmente derivar? ln de x fica como 1, e dv fica como raiz de x dx, que é o que sobra. Certo? Essa lista, então, vai ser entregue até o dia 5/11, e aí no dia 5 a gente faz uma aula ao vivo para tirar dúvidas a respeito de integração por partes e daquele conteúdo da aula passada que foi integração por substituição de variáveis. Ok? Obrigada e até a próxima.